A mensagem dessa noite é como Deus transforma corações endurecidos, mas antes, voltando a lembrar que semana que vem a gente começa uma nova série, Inteligência Espiritual, uma série bem interessante que fala de como Deus, o reino de Deus, hackear é sabotar ou sabota a nossa realidade. É uma série bem diferente, é claro, fazendo aí alusão ao que está rolando na mídia há pelo menos mais de um mês, que é essa questão de como a inteligência artificial já está mudando a nossa realidade. Há preocupações na área da educação, há preocupações na área até da produção de mensagens bíblicas. Há um tempo atrás, um pastor brincando com a inteligência artificial mais divulgada no momento, há outras, e agora há concorrentes fortes subindo na internet. Ele chegou lá, entrou nela e falou assim: fazer um sermão sobre o texto tal, usando citações do teólogo tal, e ela fez. E aí ele parou para analisar biblicamente e falou que biblicamente não tem nada de errado aqui. Olha que interessante. Não sei qual vai ser o impacto disso na nossa história, mas está acontecendo no nosso momento da história. Mas uma coisa, nem ser humano nenhum e nem inteligência artificial é capaz de fazer: derramar o poder do Espírito. Isso é só Deus que pode fazer. E como é que Deus faz isso? E já está fazendo isso há muito tempo, hackeando a nossa realidade, é o tema da nossa próxima série de palestras. E para hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um texto bem conhecido, e a minha oração é realmente que o assunto desse texto, o conceito desse texto, o porquê Lucas colocou esse texto no livro de Atos, isso seja assunto para o seu coração e de reflexão para a sua vida. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 22. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho. Detalhe que esse caminho com letra maiúscula é a forma como se chamava a igreja naquela época, a igreja do caminho, tá? O caminho de Jesus. Então, se ele encontrasse homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo era como se chama, era o nome hebraico de Paulo. Então aqui é até interessante, talvez é uma coisa que não aparece no texto. Quando essa voz aparece, cada nome aqui, ele está sendo dito em um idioma. O primeiro está em hebraico e o segundo está em aramaico. Eram dois idiomas comuns para Paulo, além dele saber muitos outros, né? E aí Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levantaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. E repare que foi a mesma resposta de Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, quando Deus chama Samuel para fazer algo. Samuel responde assim: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para o que o Senhor quiser que eu faça. E aí a grande pergunta que já dá para fazer aqui: será que Ananias estava realmente pronto para aquilo que Deus iria pedir a ele? Vamos continuar no texto? O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu homens. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor,
tem ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aqui a gente já começa a perceber que Ananias não estava preparado para o pedido que Deus ia fazer para ele. E é uma coisa que a gente faz também com muita peculiaridade. A gente fala assim, a gente está pronto para o que o Senhor pedir. Aí quando Deus pede, a gente começa a perceber que a gente não está muito preparado assim, talvez como Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vocês vão ver dois homens nessa história, Saulo e Ananias. É claro que a história bíblica sempre reforça a pessoa de Saulo, Paulo, autor de várias cartas bíblicas. Ananias não se fala tanto, pelo menos esse Ananias não se fala tanto a respeito dele. Mas aqui há duas histórias sendo contadas. A história de Deus na vida de Saulo e a história de Deus na vida de Ananias. E eu quero falar sobre essas histórias e o que elas têm para ensinar para a gente, como elas se aplicam na nossa vida. Quando eu olho para essas duas histórias, nós percebemos, a primeira coisa que nós percebemos é que os dois homens tinham convicção de estarem servindo a Deus. Os dois homens tinham convicção de estarem servindo a Deus. Para Saulo, servir a Deus era servir a Deus dentro daquilo que o judaísmo ensinava. Para ele tinha que ser o melhor discípulo que o judaísmo ensinava a respeito de Deus. Se você for pesquisar a vida de Saulo, ele aprendeu sobre o judaísmo com o melhor dentre eles, com o melhor professor que tinha na época, chamado Gamaliel. Ele aprendeu, ele falou, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Então Saulo não era diferente de um bom cristão, de um bom crente, usar essa palavra. Ele não era diferente de ninguém. Eu tenho convicção de quem Deus é, eu tenho convicção do papel dele na minha vida e vou ser o melhor na obra dele. E ele fazia isso de forma exímia. Só que Saulo era movido pela sua convicção religiosa. Saulo era um cara extremamente empreendedor quando o assunto era trabalhar para Deus. Para ele alcançar o que ele queria, ele fazia o que era preciso. A única questão que me chama a atenção, e nós precisamos parar para pensar a respeito da nossa vida, se não é a convicção religiosa que nos move a fazer o que Deus nos chama para fazer. Se for, nós podemos estar sofrendo do mesmo problema de Saulo. Para que a gente entenda essa palavra de convicção, essa afirmação convicção religiosa, de uma forma fácil de compreender, para que a gente pense da mesma maneira a respeito dela, eu vou trazer aqui 3 conceitos que eu já falei em outras vezes. O que eu entendo como fé? Esse é um conceito até de um padre muito inteligente. Ele fala que fé é a forma como Deus se manifesta na nossa vida. Deus se manifesta na nossa vida para nós cristãos através de Jesus Cristo, seu Filho. A nossa fé é em Jesus Cristo. Toda vez
que Jesus Cristo fala para homens e mulheres que ele curou, tratou, a sua fé te salvou, não é a fé que ele poderia realizar um milagre, mas a fé em quem ele era. Então a fé é isso. A religião é a forma como nós interpretamos a nossa fé, como eu crio as crenças. Lembra das crenças que eu falei lá no começo? A religião é isso. Eu tenho uma base de estudos que me faz explicar a minha fé. Eu sei quem é Jesus, eu sei do que ele está me salvando, vamos colocar entre aspas essa frase que eu tenho muito cuidado com ela, mas eu preciso explicar isso. Aí eu tenho que estudar nos livros, com os autores, a própria Bíblia, para que eu tenha argumento. Então a religião é isso. E a religiosidade é como eu pratico a minha religião. Eu pego a minha religião e pratico na minha devocional pessoal, na minha oração, na minha leitura da palavra. Essas são afeições espirituais privadas. Quando eu estou lá na minha casa lendo a Bíblia, quando eu estou orando, quando eu estou com a minha família fazendo uma devocional, isso é expressão de religião, é a minha religiosidade. E a religiosidade também se manifesta de forma comunitária. Quando eu estou aqui na igreja, louvando, cantando, orando junto, orando com os irmãos, orando pelos irmãos, pelas irmãs, é assim. Então a religiosidade é a prática da minha religião pautada na minha fé. O que acontece com Paulo? Paulo, ele tinha uma boa religião, forte, que era o judaísmo, e ele tinha uma prática de religiosidade excelente, e isso motivava ele demais, achando que estava fazendo algo em nome de Deus. Já Ananias, ele era motivado pelo seu medo. Deus apareceu para Ananias e falou assim: Ananias, preciso de você. Ele falou: eis-me aqui. Mas quando Deus apresentou a missão de Ananias, Ananias deu um passo para trás. E ele fez o que a gente às vezes faz. Nós estamos com Deus até a segunda página. Quando chega na segunda página, a gente recua um pouquinho. Porque Deus, muitas vezes, Ele pede coisas que nos contrariam. Ele pede coisas que nós não gostamos. Tanto em nível de pensamento, valores. Nossos valores precisam ser transformados, Romanos capítulo 12, versículo 2, tanto em nível de comportamento. Deus pede para a gente se comporte de uma forma que não nos agrada. E é justamente nesse momento que Deus está questionando a você e a mim os ídolos, quando Ele pede coisas que não nos agradam. É a hora que a pergunta por trás desses pedidos é a seguinte: quem realmente está governando a sua vida? Ou melhor, que história a sua vida está contando quando Deus pede coisa que a gente não quer? E recentemente eu ouvi uma frase de um pastor e fez muito sentido para mim. Quando Deus nos deixa muito tempo num problema, é porque Ele está querendo mudar algo profundo na nossa vida. Quando Deus nos deixa muito tempo num problema, é porque Ele está querendo mudar algo profundo na nossa vida. É quando Deus quer sentar na cadeira, a gente pode ter duas atitudes: na cadeira do nosso coração, na cadeira da nossa vontade, na cadeira das nossas ações. Essa cadeira, no trono da nossa vida, é quando surge a pergunta: eu estou sentado aqui ou vou deixar o Senhor sentado? Isso não é fácil para ninguém. Deixar outra pessoa controlar, governar a nossa vida não é fácil para ninguém, ainda que seja Deus. Adão e Eva deixaram isso muito claro lá em Gênesis 3, quando eles escolheram ser como Deus, e constantemente nós fazemos a mesma escolha. E Ananias, ele fez a escolha dele. Deus falou: Ananias, preciso de você, estou aqui. Bom, tem que falar com Saulo. Peraí, mas se eu for lá eu vou morrer. Se eu for lá eu vou morrer. E toda vez que a nossa vida está em jogo, de alguma forma, ou porque eu vou falar de Jesus e as pessoas vão questionar a minha fé, ou porque eu vou agir como Jesus agiria e corro risco até de perder meu emprego, toda vez a gente é desafiado que nem Ananias. Diante do certo para o reino, a gente é perguntado o tempo todo se o que nós vamos fazer é para o reino ou é para nós mesmos. É uma briga do nosso ego centrado, do nosso egoísmo. O ego não tem problema, o ismo no ego que é o problema, que é a doença do ego, é a minha briga do ego com Deus. E a gente precisa se perguntar: até onde eu estou disposto a caminhar com Deus, a fazer o que Deus me pede, a sofrer as consequências para aquilo que Deus me pede? Se você percebeu no texto que a gente leu, você viu o que Saulo falou, o que Deus falou para Ananias a respeito de Saulo? Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer.
Foi isso que Deus falou. E quando nós somos chamados por Deus, Deus vai mostrar para a gente o quanto a gente vai sofrer também no nome dele. E lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Deus fala isso: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça. E nós seremos perseguidos. Então, Deus vai nos convidar a fazer coisas que não queremos fazer constantemente, desafiando a nossa obediência a ela. Eu sou convicto disso, que é uma das maiores lições que Jesus nos ensinou, e o propósito essencial de Jesus é que a cada dia mais a gente obedeça mais a Deus e menos a nós mesmos. E isso só acontece quando o nosso coração é submisso, é humilde o suficiente, está disposto a quebrar seus ídolos, a mudar seus valores, a viver novas crenças, as crenças do reino de Deus. Saulo era um homem convicto do que ele queria, achando que estava fazendo algo para Deus. Isso pode ser algo que esteja acontecendo comigo, pode ser algo que está acontecendo contigo. Como é que Deus fez para mudar Saulo? A primeira coisa que eu vejo Deus fazendo para mudar Saulo é mostrar para ele que ele era um homem endurecido devido às suas crenças, suas convicções religiosas. A maioria de nós aqui, salvo engano, já teve algum tipo de doutrinação religiosa, algum tipo. Essa semana eu estive com uma pessoa que ela tem buscado, foi até interessante a nossa conversa, porque ela falou assim: Cláudio, já fui em várias religiões, e estou em busca. A última que eu estou indo agora é a tal da Wicca, não sei quem sabe, tem no Google lá, só procurar Wicca, eu não preciso explicar aquilo que o Google explica, vai lá e procura. Mas ela já passou por várias, porque você pode imaginar que está rolando aí no mercado das religiões, ou que já existe há algum tempo, ela já passou. E aí na conversa foi se estendendo, era quase 1 hora, ela falou assim: sabe o que eu tenho reparado? Que a maioria delas, de alguma forma, acabam falando para mim de Jesus. E eu estou fugindo desse tal de Jesus. Eu falei: quem sabe que se não é só ele que você precisa conhecer, e está procurando tanta coisa, e tudo está te empurrando para ele. Para que você está procurando? E ela se acha até uma pessoa descrente. Eu falo: você não é uma pessoa descrente. Se você fosse descrente, nem isso você está procurando. Você está procurando uma conexão espiritual. E até agora você está rodando, e o nome de Jesus aparece de alguma forma na sua frente, como as pedras clamam, e como o burro falou para... bugou. Para... Ajuda aí, Geraldo. Balaão. Eu ia falar Baal, é Balaão. Às vezes o burro fala quando as pessoas não querem falar de Jesus. E eu falei: olha, eu acho melhor você procurar esse tal de Jesus. E se você quiser saber quem é, eu sei quem pode te explicar. E ela saiu com esse negócio para pensar. Mas às vezes as nossas convicções, elas nos tornam míopes. E Saulo era assim. Olha que ele mesmo fala a respeito dele, já sendo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E Paulo fazia isso quando era Saulo, achando que estava fazendo algo que Deus queria que ele fizesse. Quais são os nossos valores? A gente pode estar achando que está fazendo algo que Deus quer que a gente faça, em nome de Deus, e não ter nada a ver com aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. O próprio Jesus fala isso. Se você abrir sua Bíblia outrora, em Mateus capítulo 7, muitos chegarão diante dele falando: Senhor, Senhor, fiz tantas coisas para o Senhor, expulsei demônios em seu nome, fizemos maravilhas, fizemos milagres. E Jesus olha para ele, creio eu, bem nos olhos, e diz assim: eu não conheço vocês. Porque na essência do Evangelho, não foi isso que Jesus nos pediu. Na essência do Evangelho, o que Jesus pediu para todos nós, e continua clamando nos nossos ouvidos como um megafone, é: façam discípulos do meu reino. Digam quem eu sou. E se precisar, e se eu precisar, eu farei com que vocês façam milagres. E se eu precisar, eu farei com que vocês façam maravilhas. Mas a essência é fazer discípulos no meu reino. E até hoje, em muitas linhas religiosas, inclusive cristãs, nós nos apegamos a detalhes, perdendo a essência, achando que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, sem ser realmente aquilo que Deus quer que a gente faça. Façam discípulos em meu nome.
E quando a gente desalinha a nossa bússola espiritual daquilo que Deus quer que a gente faça, Deus derruba a gente. Jesus chega diante de Saulo, e o que aconteceu quando ele realmente entrou na presença de Deus? Ele não caiu do cavalo, porque isso aí é lenda urbana evangélica. Ele caiu. A presença real de Deus nos derruba o tempo todo. A presença real de Deus nos coloca com o joelho no chão o tempo todo. É muito difícil viver a presença real de Deus com o coração cheio de convicções teológicas, doutrinárias. Não tem como. Quando nós estamos diante da presença de Deus, os nossos joelhos precisam ir no chão. Aliás, tem que ser a primeira coisa ir no chão. E Deus derrubou Saulo literalmente. E ele reconheceu que Deus estava ali, porque a pergunta dele foi essa: quem é o Senhor? Mas na cabeça dele o Senhor estava dentro das convicções dele. E ele ouve uma outra resposta: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Esse é o Senhor. Se você tiver que fazer algo na sua vida, faça por causa de Jesus, não faça por causa das suas convicções. É Jesus, como nós cantamos agora há pouco, Jesus, eu só tenho a Ti, que tem que ser o motivo das nossas ações. E enquanto nós não entendemos isso, e eu acredito firmemente que tem muita gente derrubada no chão porque ainda não entendeu isso. Tem muita gente sofrendo porque não entendeu isso. Está tão firme em algumas convicções e ideologias, algumas delas que nem pertencem à Bíblia, mas atravessam a Bíblia, e está reclamando de sofrimento porque ainda não entendeu que tudo é por Ele e para Ele e por causa dEle. Quando Deus quer nos fazer entender quem Ele é, Ele nos derruba, como derrubou Saulo. E derrubou Saulo a ponto de mudar o nome dele de Saulo para Paulo, que no nosso dia hoje, nos nossos dias, isso se faz simplesmente indo ao cartório. Mas mudar de nome no tempo bíblico tinha um outro significado. Mudar de nome na Bíblia era mudar o significado da sua vida. Foi assim que Deus transformou Jacó em Israel. A partir de agora você é Israel. A partir de agora você não é mais Saulo, você é Paulo. A partir de agora, todos os que estão em Cristo Jesus, diz o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse, receberão um novo nome. E eu volto na pergunta do começo do nosso encontro: que história a nossa vida está contando? Mesmo a nossa história como cristãos, que história a sua vida está contando? A história do nome antigo ou a história do nome novo? A história dos valores antigos ou a história dos novos valores? E o grande sofrimento que você entende que está passando hoje na sua vida pode ser porque você ainda está querendo viver histórias que já não mais te pertencem. Porque quando Deus nos derruba, é porque Ele quer que nós enxerguemos a verdade. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levantaram pela mão, e por 3 dias ele esteve, o como? Cego. E quem diz que a nossa miopia a respeito do nosso futuro, quem diz que a nossa miopia a respeito das expectativas do nosso coração, quem diz que a nossa miopia a respeito de problemas que a gente vem orando todos os dias e a solução ainda não veio, seja Deus cegando a nossa vista até que a gente entenda que é Ele que está no governo da nossa vida e não a gente. Deus nos cega até a gente entender quem manda. Como Ele cegou Saulo. Saulo cego 3 dias passando fome, não era porque Deus queria maltratá-lo. Deus estava dando oportunidade a Saulo de rever a sua vida. Foram 3 dias de revisão de vida. E quando nós nos sentimos cegos, sem saber o que fazer, Deus pode estar falando assim: para agora tudo e reveja a sua vida. Quantas histórias você já não ouviu de pessoas indo, de repente tem uma grande doença? Há pouco mais de um mês fui visitar um amigo, que já falei dele para vocês, que sofreu um infarto. Pela graça do bom Deus não foi levado para a glória,
e fui visitá-lo. Depois que eu o visitei, cheguei lá 3 meses depois, acho que mais ou menos isso, né, amor? E ele estava me dizendo, fui mandado embora do emprego. 55 anos, ou 56. Tinha acabado de sofrer um infarto. Ficou bom do infarto, recebeu a notícia que ia ser mandado embora do emprego, com um salário de 25 anos numa empresa que é multinacional. Eu teria outro infarto. Quem não teria? E eu falei para ele, no momento off, deixamos as mulheres de lado, eu falei, cara, Deus está te dando a oportunidade de rever a sua vida. Deus está te dando a oportunidade de rever a sua vida. As dores, os sofrimentos, as cegueiras, quando a gente não enxerga nada, quando a gente olha para a pedra e só vê pedra, pode ter certeza que é Deus falando assim, reveja a sua vida. Reveja a sua vida. Você não precisa dessas convicções, você não precisa desses achismos todos, você não precisa desses julgamentos, desses rótulos todos, você só precisa de Jesus. E quando Saulo entendeu isso e virou Paulo, e sabe o que Saulo estava fazendo enquanto ele não entendia isso? O que Saulo estava fazendo? Reclamando da vida? Aí, ó, estava bem, ó, era o melhor aqui, fazia tudo, agora estou cego numa casa que eu não sei nem de quem é. Vocês ouvem Saulo reclamar da vida ali? O que ele fazia? Orava. Quando Deus nos coloca na cegueira, é hora da gente sentar e orar. Não é hora de achar solução, de fazer planejamento, não é hora de nada disso. É hora de ajoelhar e orar. Senhor, o que está acontecendo nesse momento da minha vida? Eu não estou entendendo. A gente quer fazer tudo, já se preocupa com o dinheiro da conta bancária. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ser curado disso? Será que Deus vai resolver aquele problema? E tudo que a gente precisa é se colocar de joelho e orar. Orar, 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 até que Deus faça conosco aquilo que Ele fez com Saulo, quando ele enxergou a verdade do reino de Deus, à luz daquilo que João falou em João 8,31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão o quê? A verdade, e essa verdade irá libertá-los. Discípulos de Jesus se apegam à verdade, e a verdade está naquilo que Jesus disse, na palavra dele. Então, antes de planejar, se Deus está te deixando na cegueira, antes de planejar, se ajoelhe e se apegue à palavra. Largue mão das suas convicções, dos seus achismos. Vou resolver assim, vou resolver daquele jeito, vou fazer, se fizer assim, para com isso, ajoelhe e ora. Porque uma hora Deus vai fazer com você aquilo que Ele fez com Saulo, derrubou as escamas e ele começou a enxergar uma verdade diferente da vida. Já Ananias, a história é um pouco diferente. Ananias tinha um coração endurecido pelo seu medo. Ele foi chamado para um propósito. O Senhor o chamou, Ananias gritou, eis-me aqui. E todos nós aqui essa noite somos chamados para um propósito. A sua vida não é a vida do acaso. Você, como dizia antigamente, é um ditado, é um termo até pejorativo, né? Na época era comum, você não é filho de chocadeira. A gente dizia assim, a gente brincava com criança, você é filho de chocadeira, você tem mãe. Nós não somos criação do acaso. Deus nos chamou em Cristo Jesus e nos deu um propósito de vida. Vão e vivam como meus discípulos. A gente até entende isso no primeiro momento. O dia que muitos chegam aqui e se batizam, falam assim, eu quero Jesus na minha vida, a gente até entende isso. Mas na hora que Jesus começa a pedir coisas que a gente não quer fazer, a gente treme nas bases. Porque Ananias era um homem endurecido pelo seu medo. Semana retrasada, eu creio que faz 2 semanas, eu criei uma cartilha, que eu achei que seria útil, não sei quantos acessaram ela. Ela está lá no nosso grupo, tanto de recados quanto de time, e essa cartilha tem um título, Uma Vida Importa. Uma Vida Importa. Essa cartilha deve ter em torno de 14 páginas, porque as 2 primeiras ou 3 primeiras, elas têm o objetivo de preparar o seu coração para aquilo que a cartilha vai te ensinar a fazer. Essa cartilha, ela te dá recursos básicos de conhecimento bíblico
para que você possa falar do amor de Jesus para as pessoas. Conhecimento, é conhecimento bíblico. A única coisa que aquela cartilha não consegue dar é vontade de você fazer isso. Mas se você tem o conhecimento e a convicção do propósito de Deus para a sua vida, ali tem tudo que você precisa. Até fui mais adiante, se você parou e teve a preocupação de baixá-la e lê-la. Eu coloquei vários recursos audiovisuais para te dar aprofundamento bíblico, para você falar o que você precisa de Jesus para as pessoas. Isso é o máximo que eu posso dar. Eu não consigo dar vontade. Isso é o máximo. Eu posso até, se você quiser, falar assim, Cláudio, na prática, como você faz? Eu posso até te ensinar, mas eu não posso dar vontade a ninguém. Isso é que eu posso fazer. E é uma coisa que eu faço na minha vida com uma naturalidade tremenda. Falar de Jesus para as pessoas. E a nossa responsabilidade é só essa, mas eu não posso dar vontade. Quando Deus nos chama, quando nós nos entregamos a Jesus, a primeira página é se batizar, e isso é um motivo de muita alegria. A gente faz festas no dia de batismo aqui. A última batismo infantil que nós tivemos foi da Isabela, lá que está sentada no colo da mãe. Isso é ótimo. E aliás a Bíblia fala que isso faz uma festa tremenda nos céus, está lá em Lucas capítulo 15. O problema não está aí. O problema está na segunda página. Porque junto com o presente, com o benefício do batismo, com a ordenação do batismo ao reino, Jesus fala assim, agora vai e faz discípulo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a respeito de todas as coisas. Essa é a segunda página. Essa é a voz de Jesus para Ananias. Agora vai até Saulo, aquela pessoa que você não gosta, e fala do reino para ela. Mas acontece algo maravilhoso quando Ananias entende o que ele fez, o que ele tinha que fazer. Quando ele chega lá, Deus já tinha feito cair as escamas dos olhos de Saulo. Não foi a oração de Ananias. Deus já estava lá operando, porque lá quando Deus falou com Ananias, falou assim, Deus falava assim, sabe aquela pessoa que eu estou te enviando? Ele vai ser meu instrumento. Não foi isso que Deus falou para Ananias? E quando Deus nos envia para fazer isso, Ele já está lá no coração daquela pessoa falando assim, ele vai ser meu instrumento, aquela mulher vai ser meu instrumento, vai lá e fala. Quando a gente obedece a Deus, vence o nosso medo e obedece a Deus, o que acaba acontecendo na vida de pessoas que não conhecem Jesus? Elas são batizadas, porque quando caíram as escamas dos olhos de Saulo, qual foi a primeira coisa que Saulo fez? Versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, numa realidade que não era dele, num valor que era além das suas convicções, que era o valor do reino, e Saulo foi o quê? Batizado. Isso tem que queimar o nosso coração. O nosso medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, o nosso medo de cumprir o propósito do reino de Deus na nossa vida, tem nos impedido de que pessoas sejam transformadas através da nossa vida pela presença de Jesus. É isso que tem acontecido. O nosso medo de fazer o download da cartilha, ler, entender, talvez mandar um WhatsApp para o Cláudio, não estou entendendo bem, eu quero aprender mais sobre isso, tem impedido que isso aconteça. Saulo estava endurecido pelas suas convicções, e Ananias endurecido pelo seu medo. As duas lições que eu acho que Deus quer nos dar aqui hoje, essa noite, resumindo toda a história, para que nós paremos, pensemos e mudemos de atitude, revejamos nossos valores, atualizemos nossas crenças e ajamos da maneira que o reino espera de nós, são as seguintes. A primeira é que quando nossas convicções são derrubadas, fazemos realmente o que Deus espera de nós. No versículo 20, Paulo começou a falar de quem? Do Filho de Deus. Quando as escamas de Paulo caíram,
ele começou a falar do Filho de Deus. Sabe o que me fez lembrar? Daquele texto de João capítulo 4, da mulher à beira do poço, que Jesus foi lá, desafiou ela a largar seus pecados. Se você reparar, depois que ela entendeu quem Jesus era o que era, qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela foi lá na cidade dela e falar: o Messias chegou. Quando nós abrimos mãos dos nossos pecados, fazemos o que Deus manda para a gente, pessoas são impactadas pela nossa vida. E a segunda lição é que nós precisamos enfrentar nossos medos. E eu gosto desse texto aqui, que nos ensina a respeito disso. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15 e 18. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que pertence no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É claro que João aqui não está falando de um sentimento espontâneo humano, mas quando João fala de amor, ele fala da forma que você e eu nos sentimos amados quando entendemos quem é Jesus. Tanto que o versículo logo em seguida, se eu não me engano, 20 ou 21, João fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não precisa ter medo, Jesus já te amou. Vai e faz o que ele está te pedindo. Abre mão do seu medo, abre mão das suas convicções e faz o que Jesus está te pedindo. Porque quando isso acontecer, através da nossa vida, da sua vida, pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus através das nossas vidas. Vá em frente. Eis que estou com vocês todos os dias da sua vida até o final dos tempos. E que Deus nos abençoe.